Tu bem vês que a cidade de Tebas se debate numa crise de calamidades e que nem sequer pode erguer a cabeça do abismo de sangue em que se submergiu. Ela perece nos germes fecundos da terra, nos rebanhos que definham nos pastos, nos insucessos das mulheres cujos filhos não sobrevivem ao parto. Bradindo seu archote, o deus maléfico da peste devasta a cidade e dizima a raça de Cadmo. E o sombrio Hades se enche com nossos gemidos e gritos de dor. Essa passagem nos ajuda a pensar sobre um aspecto que parece inegável na vida humana, qual seja o sofrimento. O sofrimento aparece em outras obras, como a pintura de Edvard Munch, O Grito, entre vários outros momentos na literatura, na pintura, no noticiário e assim por diante. E é como se nós tivéssemos aqui, para citar as palavras de um outro filósofo, Nietzsche, a ideia de que nós temos a arte para que a verdade não nos destrua. Como se fosse uma maneira de nós lidarmos, representarmos aqui o sofrimento humano de uma maneira que nós ainda assim possamos suportar. Eu trago esse tema do sofrimento humano aqui porque ele é uma peça central em um famoso problema filosófico que é conhecido como o problema do mal, que pergunta basicamente se faz sentido pensarmos que o mundo em que nós vivemos foi criado por um Deus todo bondoso e todo poderoso, dado que nós observamos, reconhecemos que o nosso mundo inclui uma quantidade bastante considerável de sofrimento. Como sempre, eu recomendo que vocês tenham o caderno em mãos, façam anotações, pausem nos trechos em que isso for necessário e anotem as dúvidas para discutirem posteriormente com o professor. Nesse vídeo, então, nós abordaremos em primeiro lugar uma concepção sobre o que é Deus. Então, o problema do mal ele surge particularmente para aquelas concepções que entendem Deus como um ser todo bondoso, poderoso e sábio. Outras concepções sobre Deus talvez não permitam que esse mesmo problema surja. Em segundo lugar, nós veremos como Epicuro, um filósofo grego, na sequência aí de Platão e Aristóteles, foi um dos primeiros a formular esse problema como um desafio ou como um argumento contra a existência de Deus, ou seja, reconhecendo que a existência do mal no mundo em que nós vivemos seria parte de uma prova da não existência de um Deus todo bondoso, sábio e poderoso. E finalmente nós veremos como alguns filósofos, em particular aqui Santo Agostinho, buscaram responder a esse argumento de Epicuro, tentando mostrar que é concebível, que é possível que mesmo um Deus todo bondoso e poderoso possa ter permitido a existência do mal do mundo, e isso, segundo Santo Agostinho, está relacionado à capacidade humana do livre-arbítrio. Então nós veremos também esse argumento desenvolvido por Santo Agostinho. Eu chamo a atenção para vocês aqui que nós trabalharemos essa discussão a partir do livro 100 Argumentos Mais Importantes da Filosofia Ocidental, e as citações que forem feitas serão feitas a partir desse livro. O que é o problema do mal, então? Em primeiro lugar, esse problema é formulado por Epicuro. Nós temos uma passagem de um teórico posterior, mas atribuindo a passagem seguinte a Epicuro. E Epicuro viveu na Grécia entre 341 e 270 a.C. Então ele está aí no terceiro, quarto séculos antes de Cristo, e ele é posterior já a filósofos como Aristóteles. Então, esse problema que é formulado aqui aparece como um problema para concepções que entendem Deus como um ser onipotente, onibenevolente e onisciente. O que quer dizer isso? Onipotente quer dizer todo-poderoso, onibenevolente, todo bondoso, e onisciente, todo sábio. Então, vou ler a passagem. Ou Deus quer eliminar as coisas ruins e não pode, ou pode, mas não quer. Ou nem quer nem pode, ou quer e pode. Se quer, mas não pode, ele é fraco, e isso não se aplica a Deus. Se pode, mas não quer, então é malvado, o que é igualmente estranho à natureza de Deus. Se não quer e não pode, ele é ao mesmo tempo fraco e malvado, e portanto não é um Deus. Se quer e pode,
o que é a única coisa adequada a um Deus, então de onde vêm as coisas ruins? Ou porque ele não as elimina? Então essa passagem aqui, tá? Apresenta condensada esse problema, a ideia de que a existência do mal parece colocar um problema para a tese de que Deus existe. A passagem é um pouco envolve algumas combinações e então é mais fácil de entendê-la se a gente montar uma tabelinha aqui para pensar nos elementos que estão contemplados ali. Então, o jogo todo, o jogo conceitual que acontece nessa passagem, envolve as combinações entre dois elementos: querer eliminar o mal do mundo e poder eliminar o mal do mundo. Então, Deus pode. Então, se a gente vai descrever as possibilidades, o que é possível, Deus poderia querer ou não querer eliminar o mal do mundo. E também poderia poder ou não poder fazer essa eliminação. Aqui é um jogo de combinações. Ele pode, então, querer e poder, querer e não poder. Ele pode não querer e pode não querer e não poder. Então, em cada situação dessas, Epicuro descreve qual seria a consequência, se isso faria sentido diante de um Deus onipotente, onibenevolente, onisciente, ou se seria estranho. Então, comecemos com a primeira possibilidade. Se Deus quer eliminar o mal do mundo e também pode eliminar, então não deveria existir o mal. Então, esse é o resultado aqui. É por isso que a existência do mal, se a gente reconhece que existe o mal no mundo, então isso parece contradizer aquilo que é esperado dada a existência de um Deus todo bondoso e poderoso. Por outro lado, se Deus quer eliminar o mal, mas não pode, então, nesse caso, nós teríamos que dizer que ele não é todo poderoso e que, portanto, então esse Deus que foi descrito lá no início, como onipotente, onibenevolente e onisciente, não parece também existir, ou seja, nós teríamos um Deus que não é todo-poderoso. Por outro lado, se Deus não quer eliminar esse mal existente no mundo e pode, então não parece que ele seja bondoso, porque, afinal de contas, por que ele não quer eliminar esse mal existente no mundo se ele poderia fazer isso? Por outro lado, se ele não quer e não pode, ele não parece bom e nem poderoso, o que seria ainda mais problemático para um ser descrito como onipotente, onibenevolente e onisciente. Então essa é a estrutura do chamado problema do mal. O problema, eu repito para você, surge exatamente na primeira linha e primeira coluna, porque nós esperaríamos que um Deus pudesse e quisesse eliminar o mal do mundo, mas nesse caso isso contradiz esse fato, que parece ser um fato que nós observamos, de que obviamente existem coisas ruins no mundo em que nós vivemos. Chama a atenção de vocês que nesse argumento, tal como elaborado por Epicuro, não consta a onisciência divina, ou seja, a ideia de que Deus sabe tudo. Isso permitiria, tá, estritamente, que nós escapássemos aqui o problema, tá? Porque mesmo que Deus quisesse e pudesse eliminar o mundo, talvez, se ele não soubesse que o mal existe ou não soubesse como o mal passaria a ser produzido no mundo, então nesse caso, talvez ainda assim o mal poderia existir. Uma outra forma de entender é que talvez o conhecimento, tá, seja uma condição para o poder, tá, para ser todo-poderoso. Então, nesse caso, se nós interpretássemos, tá, poder eliminar o mal do mundo como tendo acesso às condições necessárias para fazer essa eliminação, como no caso o conhecimento, então nós poderíamos dizer, tá, que o problema surge mesmo só quando a gente menciona então querer e poder, tá, não necessariamente mencionando em separado o conhecimento. Então existem algumas maneiras de se responder esse problema. Uma das respostas mais famosas na história da filosofia foi desenvolvida por Santo Agostinho, que foi um filósofo aí posterior, já no período que a gente considera o período medieval, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo, num lugar onde hoje é a Argélia. Então, Santo Agostinho era um bispo
da Igreja Católica, um teólogo, e se ocupou, entre outras coisas, com o problema do mal. Existem maneiras diferentes de abordar esse problema, tá? Algumas maneiras buscam mostrar que Deus existe, tá? Ou dar um argumento, uma resposta ao problema do mal, que mostre não só que seria possível que Deus tivesse criado um mundo onde existe o mal, mas também provar ou tornar plausível a partir disso a ideia de que Deus existe. Por outro lado, seria possível responder àquele problema simplesmente dizendo que é coerente, que é logicamente possível que um mundo onde existe o mal fosse criado por um Deus e adotando uma postura um pouco mais neutra ou agnóstica ou mesmo sem tomar posição sobre se Deus existe ou não nesse mundo, tá, que nós temos. Como que nós vamos abordar aqui, tá, a solução que Santo Agostinho propôs para esse problema, tá? Então aqui eu vou fazer uma manobra. Na verdade, nós falaremos dessa solução a partir da maneira como um filósofo contemporâneo buscou trabalhar o problema do mal, que foi o Peter van Inwagen. Por que eu vou trabalhar com isso? Bom, essa é a maneira como o problema foi trabalhado no livro que nós estamos seguindo, mas mais importante do que isso é o fato de que a solução adotada, o tipo de solução oferecida por van Inwagen é muito parecida com o tipo de solução que Santo Agostinho buscou desenvolver, que consiste no que é chamado da solução a partir do livre-arbítrio, que vai ser a ideia, do modo geral, a estratégia aqui é dizer que é coerente pensar que um mundo onde existe o mal foi criado por um Deus todo bondoso e poderoso e onisciente, porque Deus também quis nos dar liberdade. E ao nos dar a liberdade era necessário que ele também permitisse a existência do mal. Então essa é a linha geral dessa resposta ao problema do mal. E eu vou ler aqui algumas passagens do van Inwagen, onde esse tipo de solução é desenvolvida. Admito que, em algum sentido da palavra, a não existência do mal seja o que um ser perfeitamente bom deseja. Mas muitas vezes não produzimos estados de coisas que podemos produzir e queremos produzir. Suponha, por exemplo, que a mãe de Alice esteja morrendo em meio a muitas dores e que Alice deseje desesperadamente que a mãe morra hoje e não na semana ou no mês que vem. E suponha que seja fácil para Alice arranjar tal coisa. Ela pode ser uma médica. Segue-se daí que ela vai pôr em prática essa possibilidade? É óbvio que não, já que Alice pode ter razões para não fazer o que pode fazer. Há duas candidatas óbvias para tais razões. Ela acha que seria moralmente errado e tem medo de que sua ação seja descoberta e que seja acusada de assassinato. Então, alguém pode ter um desejo muito forte de alguma coisa e ser capaz de obter essa coisa, mas não agir nesse sentido, porque tem razões para não fazê-lo que parecem sobrepujar a desejabilidade da coisa. Aqui nós temos um caso que van Inwagen traz para a discussão que busca tentar apoiar a seguinte tese. Nós nem sempre é razoável que nós façamos aquilo que consideremos, aquilo que nós queremos fazer e podemos fazer. Então pode haver situações em que nós temos boas razões para não fazer aquilo que nós podemos e queremos fazer. Então aqui se abre, tá? A partir do caso então da Alice, surge a possibilidade então que vai ser relevante para responder ao problema do mal, que vai consistir em perguntar se Deus poderia ter alguma boa razão para não fazer algo que ele poderia e mesmo quereria fazer, ou seja, se poderia haver uma boa razão para que Deus não eliminasse o mal, mesmo que quisesse e pudesse fazer isso. Na sequência, van Inwagen diz o seguinte: Deus fez o mundo e isso foi bom. Uma parte indispensável da bondade que ele escolheu foi a existência de seres racionais, seres autoconscientes, capazes de amor e pensamento abstrato e com o poder de livre escolha entre cursos de ação alternativos contemplados.
Essa última característica dos seres racionais, a livre escolha ou livre-arbítrio, é um bem. Mas mesmo um ser onipotente é incapaz de controlar o exercício do poder de livre escolha, já que uma escolha que fosse controlada não seria, por isso mesmo, livre. Pedir a Deus que me dê livre escolha entre x e y e que garanta que eu escolha x em vez de y é pedir a Deus que realize o intrinsecamente impossível. É como pedir a Ele que crie um quadrado redondo, um ser material sem forma ou um objeto invisível que projete uma sombra. Alguns ou todos os seres humanos o usaram mal, mas o livre-arbítrio é um bem suficientemente grande para que sua existência sobrepuje os males que têm resultado e que resultarão do seu abuso. E Deus previu isso. Aqui nós temos então a aplicação daquela ideia, que aponta então uma razão que Deus poderia ter tido para não eliminar o mal, mesmo que pudesse e quisesse fazer isso. E essa razão então seria oferecer ou criar nos seres humanos a capacidade de livre escolha. Então, o raciocínio aqui é basicamente o seguinte: Deus não poderia nos conceder livre-arbítrio sem permitir que o mal existisse, porque conceder a nós a capacidade de escolha e impedir que nós escolhamos o mal ou fazer aquilo que é errado seria como, então, não dar a nós liberdade alguma. Então não seria possível que Deus nos desse livre-arbítrio e impedisse que nós usássemos essa capacidade para escolher coisas ruins. Pedir de Deus que nos desse uma capacidade chamada de livre-arbítrio e que não pudesse ser usada para fazer o mal, seria como pedir a Deus que criasse um quadrado redondo, que é contraditório. Então, por que, afinal de contas, Deus nos daria essa capacidade, visto que ela abre a possibilidade para a existência do mal? O argumento aqui, então, é que o livre-arbítrio é algo suficientemente bom que justifica mesmo a abertura da possibilidade da existência de outros males. Então, de que maneiras essa liberdade, então, poderia ser um bem? Então, uma das maneiras de pensar sobre isso é que o livre-arbítrio é justamente o que abre espaço para a existência de coisas que são genuinamente boas. Uma maneira de pensar sobre isso é pensarmos que um dia o nosso irmão ou nossa irmã vem até nós e nos dá metade da caixa de bombons que ganhou de presente. E nós pensaríamos, bom, que boa ação, o meu irmão é uma boa pessoa. Mas digamos que nós descobríssemos que, na verdade, o nosso pai ou a nossa mãe obrigou o nosso irmão a nos dar metade dos chocolates como condição para que ele pudesse fazer algo que ele quisesse muito. Sei lá, sair com os amigos no final de semana. Se o nosso irmão foi obrigado, ou teve como condição nos dar a metade da caixa de bombons, talvez nós suspeitássemos que essa ação, no final das contas, não foi lá tão virtuosa, tão louvável quanto parecia no início. Nós podemos continuar gostando de receber os chocolates, mas talvez reduziríamos a concepção que nós temos sobre a pessoa que nos deu os chocolates. E o raciocínio aqui, então, é parecido, porque está dizendo que o livre-arbítrio é algo que abre a possibilidade de que existam ações genuinamente boas. Porque as ações genuinamente boas são aquelas que as pessoas escolheram voluntariamente fazer e que poderiam não ser realizadas, que elas tinham a possibilidade de não realizar. Então esse é um tipo de raciocínio aqui que está por trás da ideia de que Deus poderia ter uma boa razão para nos dar o livre-arbítrio. Isso geraria a possibilidade do bem genuíno, ainda que o custo da existência dessa possibilidade é também a possibilidade da existência do mal. Então, em resumo, essa é a resposta, tal como desenvolvida por Van Inwagen, e eu repito para vocês que é esse estilo de solução que foi proposto por Santo Agostinho. Em resumo, então, o que nós vimos nesse vídeo é o problema do mal, então a ideia de que nós podemos criar um argumento que, partindo da constatação de que no nosso mundo existem coisas ruins, poderíamos mostrar que Deus não existe, ou criar uma crítica, um argumento contrário à existência de Deus. Foi isso que fez Epicuro, por exemplo.
E vimos também que é possível responder esse argumento, que existe um tipo de resposta que foi desenvolvido historicamente na filosofia por filósofos, aí, inicialmente Santo Agostinho ligado à tradição cristã, mas que continua sendo defendido até hoje, tá? Como atesta ali a nova edição desse argumento feita por Peter Van Inwagen. E nessa solução, nessa resposta, se apela, então se faz referência ao livre-arbítrio e se argumenta então que o livre-arbítrio é um bem e que não seria possível, nem mesmo para Deus, conceder livre-arbítrio aos seres humanos sem permitir que o mal existisse. Existem várias outras questões que nós poderíamos ter abordado aqui, que podem ser levantadas para discussão. Eu menciono aqui algumas para vocês. Tá? Então, males. Um outro problema, tá? Parece ser o seguinte: a solução que recorre ao livre-arbítrio, ela parece explicar males que são causados por seres humanos, ou seja, seres humanos às vezes fazem más escolhas e acabam, por isso, provocando mal, provocando coisas ruins a outros seres humanos. Mas como nós poderíamos explicar a existência de coisas que não são causadas por seres humanos? Como, por exemplo, se cai um raio e mata uma pessoa, ou se um terremoto deixa milhares de pessoas desabrigadas ou feridas. Então, será que um mundo onde esse tipo de coisa existe pode ainda assim ter sido criado por um Deus todo bondoso e poderoso? Ou ainda, será que nós podemos ter o livre-arbítrio se nós acreditamos que Deus também é onisciente e que por isso poderia saber desde sempre como que nós utilizaremos a nossa capacidade de escolha? Aqui o problema é um pouquinho diferente, tá? É a questão de saber se faz sentido chamar de livre-arbítrio algo que pudesse, certo? Uma capacidade cujos resultados do seu exercício já seriam conhecidos desde a eternidade por Deus. Tá? Então, aqui é um outro problema, um problema sobre o conhecimento divino e a capacidade de livre-arbítrio. Então, essas são apenas algumas das questões, tá, que se desdobram aí dessa discussão sobre o problema do mal. Eu espero que vocês tenham conseguido capturar os traços gerais dessa discussão e que consigam trazer mais questões para a gente discutir no nosso encontro. Era isso para hoje, então, e até mais.